Olá, que saudade, muito bom ver você novamente, trazendo um conteúdo bônus hoje, falando de um assunto super importante, relevante para todos os dentistas, que é agenda lotada e eficiente. Então, como fazer uma boa gestão de agenda é um grande desafio e é um ponto crítico para todos os dentistas. Se você trabalha sozinho, se você tem uma clínica, se você tem um consultório. Bem, vamos entender então a realidade da agenda e qual que é o impacto dela no nosso negócio, né? Qual que é o impacto dela no dia a dia do seu consultório. É, existe um efeito, né, dentro da odontologia que a gente acompanha em vários dos nossos clientes, que se chama o efeito escada, né? A gente sobe um degrau um mês, desce um degrau no outro mês. Sobe um degrau um mês, desce o degrau no outro mês. E você precisa aprender, primeiro entender o porquê que isso acontece e depois entender como que você vai quebrar esse evento no meio. Então, primeira coisa, por que será que acontece e você deve saber que com você acontece também? Vamos entender, né, o ciclo normal do paciente. O paciente chega até você, seja por indicação, seja porque ele passou na frente e entrou, seja porque ele viu seu anúncio na internet, e aí ele liga, fala, eu gostaria de agendar uma consulta. Né, a sua recepcionista o atende e ela precisa estar treinada para saber o que fazer, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quando ela fala, que ótimo, que horas o senhor poderia vir? Estatisticamente, a gente sabe que as pessoas preferem ir ao dentista no horário nobre. Então, elas preferem ir no horário das 18 às 20, mais ou menos, né? Ou no começo da manhã, antes do horário do trabalho, também o horário do almoço é um horário bastante concorrido. Né? Isso é uma coisa normal, principalmente para quem trabalha com público BC, né? Porque essas pessoas, elas têm a empresa mandando no horário dela. Quando você fala com o empresário, isso é um pouco mais fácil, porque o empresário é dono da agenda dele. Mas se você trabalha com um público mais simples, sem dúvida alguma, essas pessoas não têm a agenda liberada, elas vão trabalhar no horário comercial e terão a disponibilidade ou no começo do dia ou ao final do dia, você sabe disso, é o mais comum. Então ela liga para agendar e a recepcionista pergunta: ah, que bom que o senhor quer passar com o doutor, qual é o horário que o senhor gostaria de agendar? E aí a pessoa fala: eu gostaria de agendar na quinta-feira, às 18h30, porque dá tempo de eu sair do trabalho e chegar lá. E a secretária diz: tá bom, vai lá, agenda. E aquele paciente, no nosso exemplo, chegou no horário combinado, foi atendido, fez avaliação, fez orçamento. Você fez aquele orçamento maravilhoso, identificou as dores, seguiu os 5 passos, criou o senso de urgência, fechou ali o tratamento. Que legal, parabéns para você. Quando ele volta para a recepcionista, vem de novo a pergunta: que bom que o senhor fechou, então vamos agendar o primeiro dia do tratamento. Quando que o senhor gostaria? Qual é a resposta óbvia? Ele vai responder: eu gostaria na quinta-feira que vem, às 18h30. E aí a sua recepcionista diz: tá ok, tá agendado. E aí o que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, às 18h30? Você, dentista, e a sua cadeira estarão ocupados atendendo o paciente, que acabou de fechar. Até aí nada de errado. Só que no dia anterior vai ligar um outro paciente, um outro prospect, para agendar nesse dia às 18h30. E você vai dizer para ele o quê? Ah, esse horário eu não tenho. E aí, ou ele vai procurar um outro horário às 18h30, ou talvez, depois de responder que não tem esse horário, ele desista, ele cancele, porque não havia espaço disponível na agenda para atender no horário que ele podia ser atendido. Afinal de contas, ele trabalha igual o seu anterior. Tá bom, Alexandre, mas o que isso tem a ver com o efeito escada? Tem a ver o seguinte: quando você está com poucos pacientes, a sua agenda está livre. E aí sua recepcionista vai e bomba a agenda nesse horário. Aí você atende, trabalha,
No mês que você fecha os orçamentos, é o mês que você ganha dinheiro. Nos outros meses, é o mês que você gasta dinheiro. Porque quando o paciente te contrata, ele está trazendo receita. Uma vez que você recebeu aquele dinheiro, dali para frente é tudo despesa, né? E aí, naqueles meses acontece o quê? Você trabalha, 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 não teve tempo de fazer novas avaliações e o seu faturamento, não naquele mês, mas no próximo, despenca. E pior, quando as suas despesas são as mais altas, porque enquanto você está atendendo o paciente, você está gastando com outros dentistas, você está comprando insumos, você está gastando com laboratório. Então, olha só, um mês você tem poucas contas, porque o mês anterior você você estava atendendo, né? Acabou de atender quem você tinha no mês anterior. Nesse mês, então, você vai estar disponível para fazer orçamentos e ganhar muito, mas ainda não tem despesa. Então, alguns meses você tem alta receita com baixa despesa e nos outros meses você tem baixa receita com alta despesa. Isso vai acontecer com você consecutivamente por muitos anos, caso você não quebre esse ciclo. Então, e agora? Como é que eu faço para quebrar esse ciclo, Alexandre? Então, começa com o treinamento da sua recepcionista. Lembre-se, se a gente perguntar para o paciente uma pergunta aberta, o que ele gostaria, ele vai pensar e vai dizer o que ele gostaria. Então a gente precisa treinar a secretária para fazer uma pergunta fechada. E a pergunta fechada é cuja resposta vai ser dentro dos limites que a gente predeterminou ali. Então, eu preciso ter, anota isso, eu preciso ter a minha agenda aberta para avaliações, para eu ter tempo, para ter cadeira disponível para avaliações, que é o que vai trazer receita nova para o meu negócio nos horários nobres. Então, quando o paciente ligar e quiser agendar um horário, tenho sim, tenho. Ah, quer às 18h30? Tenho. Quer às 19h20? Tenho. Quer de manhã? Tenho. E aí você agenda. O paciente foi, fez a avaliação, pagou, ele vai querer agendar para o mesmo horário. E aí a sua secretária vai ter que dizer o seguinte: que bom que o senhor fechou, minha próxima agenda disponível é amanhã às 11 horas da manhã já para a gente começar. Ah, não, 11 horas da manhã eu não consigo, eu preciso que seja às 18h30. Puxa, mas eu não tenho mais agenda para as 18h30. Por que o senhor não consegue às 10h30 da manhã? Não, porque eu trabalho. Ah, não tem problema. Se eu conseguir uma dispensa médica para você, resolve? E aí a gente vai escutar a resposta dele ou não. Caso ele diga não, não resolve, a gente vai falar, bom, eu tenho um outro horário depois da manhã, que pode ser no período da tarde, logo depois do almoço, às 14 horas. 14 o senhor pode atrasar o almoço um pouquinho, tal, e vir aqui na hora do almoço? E aí a gente vai entender se ele pode ou não. Se a recepcionista insistiu, ofereceu 2 ou 3 horários, e mesmo assim o paciente está irredutível, né, aí eu entendo. Talvez a gente vai ter que botar ali para uns 4 ou 5 dias para frente, e a gente vai dar para ele aquele horário, mas dizer que é um horário muito difícil, horário que todo mundo quer, já prepará-lo para mudar de horário, né? E as pessoas vão entender isso. Dessa maneira, deixando os horários na sua agenda bloqueados, reserva eles, né? Pega os horários nobres ali da semana inteira e deixa pré-reservado já, né? E diz para sua recepcionista que aquele horário está reservado, a não ser que seja uma nova avaliação. Quando o paciente quiser agendar, ele já vai perceber que a agenda está lotada, ela vai perceber que a agenda está lotada e ele vai tentar se adequar. Isso vai fazer o quê? Que você mantenha um fluxo constante de avaliações. Então, se você tiver avaliação o mês inteiro de uma forma linear, não só você vai ter receita todos os meses, como você vai conseguir encher aqueles horários do dia em que normalmente são ociosos. Então você acaba com a ociosidade do seu consultório encaixando os pacientes previamente nesses horários. Porque se você tiver muito paciente vindo,
você já vai preencher esses horários de ociosidade naturalmente. Agora, uma coisa que você não sabe é quantas avaliações você perdeu porque esses horários não estavam disponíveis. Então, treinar a secretária, explicar para ela os motivos é fundamental para que ela tenha as argumentações necessárias para poder negociar isso com o paciente. Conforme o tempo passa, ela vai ficando cada vez mais craque, ela vai entendendo que esses horários realmente não estão disponíveis e você vai perceber que você vai dar uma guinada na sua agenda simplesmente porque você não fechou a torneira, né? Você manteve a torneira aberta. E aí você vai perceber que quanto mais você estende esses horários de avaliação, mais dinheiro novo você vai trazer para o seu negócio e vai perceber mais que vai chegar uma hora que você vai precisar contratar dentistas para te ajudar não a vender, que é a tarefa mais difícil e aquela que traz receita, mas a ajudar a entregar, que é a parte cara, que é a parte onde a gente, entre aspas, perde dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Vamos entender quem trabalha numa loja, sei lá, de roupas, né? Então eu trabalho com uma loja de roupa, quanto mais produto eu vendo, mais eu ganho. Então, se eu tiver bastante estoque, né, eu faço marketing e tal, e teoricamente, né, enquanto eu tiver produto e tiver vendedor para atender todo mundo, faz fila, igual a loja da Apple, né? Faz fila do lado de fora, mas se tiver estoque, a gente vai vendendo. Quanto mais, melhor. Né? E aí, quanto mais eu vendo, maior a minha lucratividade. Agora, existem outros negócios que são completamente diferentes disso. Né? Imagine, por exemplo, um escritório de engenharia que vende projetos. Então, ele diz o seguinte, olha, prefeitura, para eu construir essa ponte aqui, eu vou gastar 2 milhões de reais. Tá certo? Ah, mas beleza, então me diz quanto que você vai gastar de concreto, quanto que você vai gastar de viga, quanto que custa o projeto, quanto que custa tudo para eu aprovar. Aí ele vai lá, dá essa informação e fala, legal, dá para fazer por 1.800.000? Você fala, legal, para fechar eu fecho. A partir daquele momento, o preço da tua receita está definido já. E aí você só vai ter lucro se você fizer uma boa gestão da construção da ponte. Se você não fizer uma boa gestão da ponte, talvez você tenha vendido e tenha um prejuízo. Então, entendeu que as duas situações são situações de venda, mas uma está totalmente atrelada ao aumento da venda e a outra está totalmente atrelada à gestão do custo. Pois é, no seu consultório acontecem as duas coisas. Quando você está fazendo avaliação, você está trazendo dinheiro novo. Quando você fechou o tratamento e tem que entregar, aí você tem a parte do custo. E aí, nesse custo, quanto mais rápido você for, quanto menos insumos, quanto menos retrabalho você tiver, mais lucro sobra para você. Se você tiver que refazer e gastar o dobro de resina, se o paciente tiver que voltar e você tiver que gastar mais 1 hora, a gente sabe que são coisas que acontecem que às vezes estão fora do controle, é só para a gente ter essa consciência, né? Cada vez mais a sua lucratividade vai diminuindo. Então, é importante que você separe o seu tempo de cadeira sempre em duas pontas fundamentais. A ponta de cá, que é a avaliação, você precisa olhar o seu negócio com a ótica da avaliação, né? Quanto que eu avalio, como que eu avalio, que foi o que a gente abordou nas nossas aulas, né? E aí depois você tem que avaliar a entrega, onde você tem que olhar produtividade. E vai chegar um dia que você vai fazer a seguinte conta: eu ganho mais dinheiro avaliando e trazendo receita nova do que eu ganho dinheiro entregando. Tem gente que entrega e vende a hora dele, para mim, mais barato do que se eu for fazer. Como assim? De repente eu consigo fazer 4, 5 avaliações num dia, fechar uns 4, 5 orçamentos de 3 mil reais e eu trouxe 15 mil reais naquele dia de receita nova. E talvez eu consiga contratar um dentista que desse trabalho que eu vendi, eu pague para ele por dia, e vamos supor que ele trate todos esses 5 orçamentos aí que eu falei em 2 dias de trabalho, onde eu pago 2 mil. Eu trouxe 15 e gastei 4, 2 mil cada dia de trabalho. Ele ficou feliz pelo que ele recebeu, mas no tempo que ele atendeu os pacientes, eu tive a agenda disponível para produzir o quê?
mais 15 mil reais de orçamento. Entenderam? Então, isso é algo que vem vindo com o tempo, né? E que o primeiro passo é você ter a consciência de que isso acontece. Tendo essa consciência, você olha e fala, legal, quanto que eu consegui produzir de avaliação e quanto tempo eu gastei entregando. E aí você, às vezes, né, pode pensar, poxa, eu sou um bom vendedor, mas o cliente, o paciente só quer fazer comigo, e a gente já discutiu numa das aulas que não é verdade. Que o seu trabalho pode ser vender o seu dentista para aquele paciente e dizer, bom, tá aqui teu orçamento, assim, assim, assado, eu vou acompanhar o início dele com o doutor fulano de tal, que é um especialista nesse assunto, e ao final eu faço questão de ver a qualidade do trabalho, mas tenho certeza que ficará melhor do que se eu fizesse, porque esse dentista é maravilhoso, só recebo elogios dele. E assim você consegue vender o tempo dos outros, dedicar o seu tempo às avaliações e aumentar a sua receita. Tudo isso graças a uma boa gestão de agenda. Faz sentido? Maravilha. Qualquer dúvida? Manda lá no grupo de WhatsApp que a gente responde. Beijo grande.